Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias lá no livro do Gênesis, capítulo 39. Do versículo 1 ao versículo 6. No mesmo capítulo, vamos ler do versículo 20 ao 23. Essa leitura nós vamos fazer alternada. Gênesis 39, do versículo 1 ao versículo 6. Depois o 20 ao 23. Diz assim o texto sagrado. Todos encontraram? Amém? Amém. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcios, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com José, era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José vencer perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto no campo, tudo em casa, como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Versículo 20 ao 23. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, que ela possa nos confortar e nos orientar aquilo que tu queres para a nossa aprendizagem. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Os irmãos podem sentar. Certa vez eu lia numa revista de escola dominical. Ela começava dizendo assim, que o doutor Rilson Turbu, ele conta que anos atrás, lá na América do Norte, um grupo de críticos literários discutiam qual a história mais elegante escrita em qualquer língua. E durante aquela discussão, um deles sugeriu
que botasse em votação. Depois, quando votaram e verificaram, a história mais bela foi a de José. Não é de admirar que a palavra de Deus nos mostra, no capítulo 37 de Gênesis, até o capítulo 50, faz esse relato da história de José. É uma história que, podemos dizer assim, recheada de tantos momentos que nos chamam a atenção. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de ódio, momentos de ira, choro, suspense, traição, prisão, cativeiro, ascensão, vitórias. Quer dizer, é uma história que ela é cheia de lances que nos chamam a atenção. Eu quero trazer nessa noite o título da nossa reflexão. Diz assim: os caminhos da providência. Os caminhos da providência. Os caminhos de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, do versículo 8, a palavra de Deus, ela nos diz, Deus diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Porque tudo está traçado dentro da sua vontade, do seu querer, dos seus propósitos. Esse é como Deus determina. Ele é quem diz como deve ser, como Ele quer fazer e por que Ele quer fazer. Sim. Então eu quero trazer nessa noite como tema da nossa reflexão, que diz o seguinte: as estranhas permissões de Deus. As estranhas permissões de Deus. Esse é o tema da nossa reflexão. Como podemos entender as estranhas permissões de Deus? Como é que nós podemos entender? Gente, quando nós lemos a história de José, ela nos mostra como Deus permite acontecer algo, fatos na vida de um jovem de 17 anos, no começo da sua juventude, filho de um patriarca, de um homem, podemos dizer assim, um referencial, quando se falava no nome de Deus, o Deus de Jacó. Filho do terceiro homem, na escala ascendente para a formação de um povo. Primeiro foi Abraão, segundo Isaac, e o terceiro foi Jacó. Era de Jacó, era em Jacó que estava o marco das histórias do que Deus queria que fosse feito. Daí para lá, Deus não ia contar mais com o homem, mas sim com um povo. E por isso ele tinha o seu propósito, como ele iria fazer, e por que ele ia fazer. E alguém tinha que ser instrumento em suas mãos, para que fosse realizado a sua vontade, dentro dos seus propósitos.
Às vezes a gente não percebe o que Deus quer fazer, o que Deus faz nas nossas vidas. Mas a nossa vida ela é também traçada dentro dos planos de Deus. Desde a nossa infância, do nosso nascimento, Ele nos conhece, como diz o Salmo 139. O Senhor nos sonda e nos conhece, sabe quando nós levantamos e quando assentamos, né? E de longe, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele já sabe de tudo. Diz o texto sagrado lá no Salmo 139, que se fizer a nossa cama lá no mais profundo abismo, Ele está. Se fizer nas alturas, Ele está também. E se tomar as asas da alva, da estrela, e partir para o infinito, até ali a sua mão nos guiará. Então, é assim. Deus é assim. As estranhas permissões de Deus. As estranhas permissões de Deus. Por quê? Essas permissões. Primeiro, por dois motivos. Primeiro motivo é do ponto de vista humano. Primeiro motivo é realizado do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, José foi o escolhido. É nele que as histórias se desenrolam, os acontecimentos, é em José. O capítulo 37 de Gênesis, versículo 3, o texto registra que Jacó amava a José mais do que os outros filhos. E por isso gerou um clima de aborrecimento entre os filhos. Veja que até nesse acontecimento, permissão de Deus, que houvesse isso. Isso nos serve também de exemplos aos pais, para que não ame os seus filhos a um mais do que o outro, que pode gerar problema mais tarde. Foi o que aconteceu com José, ou com Jacó, foi o que aconteceu. Jacó era um jovem sonhador, ele tinha propósitos. O jovem sempre tem seus propósitos. É na idade de 17 anos que o jovem sonha. José foi assim, todo jovem sonha. Ser bem-sucedido na sua vida, ter o seu lar, sua esposa, seus filhos, seu bom emprego, ser uma pessoa independente que viva bem. Tem um propósito todo jovem, toda moça, quer a sua casa para ajeitar, mudar o móvel de um canto para outro, passar o pano, é o propósito da jovem, né? Ter a sua casa. Quando um jovem se casa que fica na casa dos pais, nunca dá certo, porque a palavra de Deus, ela nos diz, o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, entendeu? Quer dizer, o homem, quando se casa, ele quer o seu lugarzinho. Então, José era um homem de sonho, mas o sonho de José não era um sonho assim, para ter o seu lar, não, mas era um sonho que ele estava dentro das estranhas provisão, permissão de Deus. O sonho dele estava baseado nas estranhas permissões de Deus. Certa vez ele disse, eu sonhei que eu ia ao campo com os meus irmãos, e lá recolhia os feixes, certamente era lenha, né? Os molhos. E ele conta no sonho aos seus irmãos que o molho dele ficava de pé, e os outros se inclinavam ao céu, né? E eles ficaram revoltados. Você quer dizer que um dia nós vamos ser sujeitos a você? E por isso o aborrecimento aumentava.
José sempre sonhando. Depois ele sonhou. Dessa vez ele contou na presença do seu pai. E disse: olha, eu sonhei que eu vi 11 estrelas. E as estrelas todas se curvavam para mim. Aí o Jacó entrou na história também. E disse: menino, que sonho é esse? Você quer dizer que seu pai, sua mãe, né, seus irmãos, um dia vai ser sujeito a você, dominado por você? E o repreendeu. Diz o texto sagrado que os seus irmãos já não falavam mais com ele. Mas José também via a situação. Os seus irmãos eram, vamos dizer assim, pastores. Jacó tinha muitos rebanhos. E os filhos era quem cuidava dos rebanhos. Eles eram nômades, vamos dizer assim. Às vezes estava num canto, ia para outro. Naquele tempo a terra parece que era livre assim, para os criadores, né? E José também era um dos pastores. Mas certo dia o pai disse: vá levar mantimento, suprimento para os seus irmãos. E ele foi. Ao aproximar-se, eles viram: lá vem um sonhador. Lá vem um sonhador. Vamos fazer o seguinte. Eles planejaram, né? Veja a história, né? Planejaram: nós vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E quando José chegou, não foi diferente. Tirou a roupa dele, a túnica, que o papai havia dado, uma roupa muito bonita, uma roupa talada de manga larga, como era a moda da época, né? Tiraram essa roupa, soparam de sangue de um cabrito e mandaram para o seu pai. Essas férias comeram ele. E colocaram ele numa cisterna vazia. Como que se não bastasse, passou uma caravana de mercadores que ia para o Egito, a maior potência da época, em comércio, em tudo. Venderam a ele por 20 círculos de prata. José agora passa a ser um escravo a partir dali. Passa a ser um escravo. E os mercadores levaram para o Egito. O texto que nós lemos, ele registra no primeiro versículo, ele diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. José agora é um escravo. José agora não tem vez de si próprio. Do ponto de vista humano, ele não tem vez. Ele é um escravo. Qual é a situação do escravo? O seu senhor, o senhor do escravo, ele podia dar no seu escravo, né? Podia humilhar, podia até matar se assim o quisesse. E não havia outro direito para o escravo. A lei era essa. José agora é o escravo. As estranhas permissões de Deus. Deus permitiu as estranhas permissões de Deus. Por que Deus permitiu? Não é? José não era obediente, né? Não era aquela pessoa que sempre estava cuidando dos seus pais. Permissão de Deus. Deus permite. Ele é o Senhor da história. A história estava sendo conduzida por ele. José agora é um escravo. Mas uma das coisas que nos chama a atenção é que José era um escravo, mas era um escravo obediente ao Senhor. Ele era obediente ao Senhor. Ele se conduzia de maneira obediente na presença de Deus. Isso é interessante. É exemplo para você, jovem. Se conduzam como jovem obediente, né? Em qualquer lugar. Isso é precioso.
o exemplo de José para o jovem. José era um jovem obediente. O que é que nós podemos aprender mais com José, ele como um escravo? Tem o que aprender? O que nós podemos aprender é que José, ele foi bênção no cativeiro. José foi bênção no cativeiro. Leia o versículo 3. O que é que ele nos diz? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Primeira coisa, José foi homem próspero na casa do seu senhor. Quem fez isso? Quem fez ele prosperar? O Senhor, Deus, aquele que mostra as estranhas permissões. Foi ele quem o abençoou. Então, José agora ele é bênção. O versículo continua dizendo, mais adiante, logo, vendo Potifar, que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Até o seu Senhor lhe viu. Quer dizer, José é bênção. José é bênção, né? Até o Senhor dele viu que o Senhor abençoava ele. E tudo que ele fazia prosperava. Tanto em casa como no campo. Né? Bênção no cativeiro. O povo de Deus deve ser bênção em qualquer lugar em que estejam. Em qualquer lugar. Seja em casa, seja no trabalho, seja viajando, seja nos momentos mais difíceis da vida, sejam bênção para o Senhor. Porque Deus é quem honra. Ele é quem permite, né? Qualquer circunstância, mas seja bênção para o Senhor nos momentos mais difíceis da vida, né? Seja de opressão, seja o que for. O Deus que conhece todas as coisas, que permite todas as coisas, Ele sabe, Ele vê, Ele cuida. Certa vez, lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, quando Jesus está fazendo aquele momento de lavar os pés dos discípulos, chegou em Pedro e disse: Senhor, vai me lavar? Sim. O que vai me lavar os pés? Sabe o que Jesus disse? Na segunda parte do versículo, do capítulo 13, verso 7, Jesus disse: o que eu faço agora, você só vai entender depois. Aquilo que eu faço agora, só vai entender depois. Depois você vai entender. Tá vendo? Aquilo que acontece com a gente só entende depois. Foi o que aconteceu com José. Mas José era bênção no cativeiro. Continua o versículo dizendo: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. Você já pensou? O escravo agora é quem manda em tudo. Né? O escravo, está vendo como Deus faz? Né? Permissão de quem? Permissão de Deus. É muito estranho isso, né? Um criado passar a ser o mordomo da casa, né? Permissão de Deus. Né? José agora manda em tudo. Manda de tudo. Mas um outro versículo adiante, ele diz o seguinte, né? E desde que fizera ele mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha,
tanto em casa como no campo. José, bênção no cativeiro. Isso é importante, meu, de saber. José foi bênção no cativeiro. Isso nos chama a atenção. Mas está bom para José. Até aqui está bom. Mas o propósito de Deus não era só isso. José, Deus tinha outros objetivos na vida de José. Quando nós lemos o contexto, que é o que fica depois ou antes, ele mostra a continuação, as ocorrências. O texto nos diz aqui, no versículo 6, ele diz o seguinte, no versículo 6, ele diz, Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. José era formoso tanto de porte, forte e de aparência, né? E geralmente quando as pessoas são fortes de aparência, ela sempre chama a atenção de alguém. Sempre chama a atenção. Então José, se a gente lê o contexto, a gente vê que a esposa do Potifar assediou a José. Mas José era obediente ao Senhor. Ele rejeitou. E por isso ele foi caluniado por uma mulher leviana. Resultado, quando nós lemos no versículo 20, passamos ao versículo 20. Do versículo 20 a 23 ele diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Agora José volta para o cativeiro. José volta para a prisão. É um cativo preso. É um cativo preso. E agora? E ele estava mais na prisão do rei. O rei também tinha o seu cárcere para prender aqueles que ele queria. Tinha a prisão comum, mas aquela do rei, mandar aqueles que ele não gostava, é a prisão do rei. Ali ele ficou encarcerado na prisão. Ali, ou morria, ou seria liberto. Ou por toda a vida tinha que ficar lá na prisão. O caso de José era esse. Iria ficar lá por toda a vida. Mas, continuando a leitura não fala só do Senhor de José. A leitura ela também nos mostra, o texto nos mostra um outro Senhor. Esse versículo, a continuação, fala de dois senhores. O Senhor de José, que o colocou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, e ali ele ficou encarcerado. Mas se a gente ler o versículo 21, já é diferente. Ali já aparece um outro Senhor, já não é Senhor de escravo, mas veja como diz o versículo 21. O Senhor, porém, Senhor com letra maiúscula, o Senhor Deus. Então ele diz, o Senhor de José, ou seja, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. O Senhor, a gente, vamos à proposição que é que ela nos diz, as estranhas permissões de Deus. Quer dizer, Deus está na história, as estranhas, é estranhoso, né? Deus permitir que uma pessoa vá para o cativeiro, né? Um filho seu obediente, mas Deus permitiu, por quê?
porque ali ele estava aprendendo, ele estava se enriquecendo de experiências da bondade de Deus. No caso anterior, lá no versículo 39, verso 3, a experiência que ele teve era a experiência da presença de Deus, agindo, não é? Mas aqui é a experiência da bondade de Deus na vida de José. O que o texto continua dizendo? Vamos ao outro versículo 22. Versículo 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos. Oh, mas que maravilhoso, né? O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Benigno é bondade, né? Benigno. E lhe deu mercê. Lhe deu mercê perante o cativeiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se fazia ali. Então José fazia tudo, mas o carcereiro, o chefe, né? Então ele encarregou a José: você cuida dos presos, está às suas mãos. E José fazia de tudo que se fazia ali. As estranhas permissões de Deus. Deus permite que isso aconteça na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um de nós. Às vezes a gente passa por um problema e não sabe por quê. Mas é para o seu bem, é para o nosso bem. A gente não compreende isso, né? Jesus disse: o que eu faço agora você só compreende depois. Depois que ele vê a bênção, não é? Né, irmã Cida? Depois que a gente vê a bênção, né? Pode cantar forte, não pode? Não. Pode cantar. As estranhas permissões de Deus. Deus permite para que o seu povo cresça espiritualmente. Os problemas vêm. A doença vem, né? As decepções vêm. Né? Mas Deus permite para a nossa experiência na presença de Deus na nossa vida. Deus permite para que tenhamos experiência com a bondade de Deus. Mas não fica só aí. Não fica somente aí. Se a gente continuar a leitura no contexto, que essa leitura, ela vai até o capítulo 50. Ela não termina aqui, não. Ela continua. É uma história recheada. Daqui para frente já tem outros lances, como o caso dos dois copeiros, ou seja, o padeiro e o copeiro, foram cair na prisão. O rei aborreceu, mandou prender lá na prisão dele. Logo na prisão do rei. 2 homens. Permissão estranhas de Deus. Quem sabe, Deus permite, bota 2 para lá. E aqueles homens perturbados, preocupados, entendeu? Estavam preocupados. Aí José disse: o que é que vocês têm? Vocês estão tão tristes assim? Tão preocupados? O que foi que houve? Disse: olha, eu tive um sonho. Eles: eu tive um sonho. Outro disse: eu tive também um sonho. Aí José disse: isso não é problema. Sonha com o Senhor. Conta o sonho. Conta o seu sonho. Aí o padeiro foi contar o seu sonho. Eu sonhei que eu ia com o cesto de pães, e vinha as aves do céu e arrebatava os pães, né, do cesto. Aí, o copeiro: conta o seu também. Eu sonhei que eu estava lá na casa do rei, no meu trabalho, espremendo as uvas, né, as frutas, para fazer o suco do rei, né? Vamos dizer na nossa linguagem, o suco do rei, espremendo as frutas, né? Aí José disse: isso é muito fácil, é muito fácil. Você, do cesto de pães,
você vai voltar e vai ser morto. Ser morto. Mas o outro sonho, que estava do copeiro, você vai voltar e vai continuar no seu trabalho lá na casa do rei. Agora eu vou lhe pedir uma coisa. Lembre-se de mim quando você estiver lá. As estranhas permissões de Deus. Deus permitiu que aqueles 2 homens fossem para lá, para sonhar, para contar para José, porque ali eram os primeiros degraus da liberdade para José. Era a porta do cárcere que se abria para que José pudesse ser engrandecido. As estranhas permissões de Deus. Deus faz assim. Deus faz assim. O que é que eu aprendo com isso? O que é que nós aprendemos? Qual é a experiência que nós podemos tirar dessa passagem? A nossa experiência nessa passagem, assim como foi para José, é a experiência do poder de Deus na vida dos seus servos, do seu povo. Primeiro foi a presença, segundo foi a bondade, terceiro foi o poder de Deus, porque Ele pode, Ele está no controle, Ele é quem determina. Viu? Ele é o Senhor da história, é o Senhor da graça, é o Senhor da misericórdia, é aquele que traça o caminho por onde devemos andar. É Ele. Assim aconteceu com José. Isso do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano aconteceu tudo isso. Em segundo lugar, é do ponto de vista divino. Por quê? Porque as estranhas permissões de Deus, do ponto de vista divino. Por quê? Ali, quando nós lemos a história, no capítulo 34 de Gênesis, fala o povo de Deus estavam se corrompendo com os cananeus, com aquela gente pagãs da terra. Ora, quando Jacó saiu de lá, de Padã Arã, fez a reconciliação com o seu irmão e foi lá para as terras de Siquém. As terras de Siquém já tinha, era cananeu, era aquele Zeveu, as gentes pagãs, idólatras, tudo quanto não prestava, né? Era que tinha lá. E ele foi. Jacó foi para lá, situado, está lá no capítulo 34. Leia no capítulo 34 de Gênesis, que registra a história. Registra a história, né? Foi para lá e quando chegou, aí a filha dele disse: eu quero visitar as amigas daqui, conhecer o pessoal aqui, as minhas amigas. Aí foi para lá, para a casa do pagão daquele, o nome está aqui, do Eveu, lá dos Siquenitas. Quando chegou lá, o príncipe engraçou-se dela, disse: não, você agora vai ser minha mulher, você vai ficar comigo? Tá. Ficou logo lá, no cativeiro dele, né? Está vendo? Ele disse: pai, eu gostei daquela, de Diná. O nome dela era Diná. Eu gostei de Diná, e agora? Como é que é? Né? Eu estou amando a ela, quero casar com ela. Aí foram os dois, ele e o pai. Aí foram a Jacó. Chegou em Jacó e disse: olha, meu filho, naquele tempo os pais eram quem pedia os filhos em casamento, eram os pais. Aí o pai pediu a Jacó: eu queria que ela fosse, que o senhor permitisse, né, para ela casar com o meu filho, né? Casar com o meu filho, porque ele amou a ela, papai. Quase que havendo a permissão, né? Quase havendo.
O dote, vocês é quem diz. A nossa terra é grande, tem terra com sobra. Vocês botam o gado de vocês aí, entendeu? Junta com o nosso aqui. Vamos ser um só povo. Mas já pensou? Vamos ser um povo. E onde estava o povo da promessa? O povo da aliança? Onde era que estava? As estranhas permissões de Deus. Deus permitiu. Deus estava vendo. Deus permitiu o sofrimento de José, porque ele fazia parte da história. O que Deus queria é que o seu povo fosse para o Egito. E José era o condutor na história. Deus queria isso. Deus queria isso. Porque o povo quase estava se corrompendo. Aí Deus permitiu que houvesse seca, que houvesse fome, né? Para que assim o povo pudesse. E Deus permitiu também que no Egito houvesse bonança, durante 7 anos de bonança, 7 anos de fome. Estranhas permissões de Deus. Deus permite. Deus queria que o seu povo fosse para lá. E porque lá o seu povo, o povo de Deus, eram pastores, né? Criadores de animais, de ovelha, de gado. E lá os egípcios, eles não gostavam de pastor de gado, porque uns reis pastores lá, havia um tempo invadido e tomado lá muita coisa, né? Eles tinham ódio de pastor, não queriam saber de pastor de gado. Então, mas Deus permitiu que eles fossem para a melhor terra, a terra de Gósen, terra fértil, tinha de tudo. Deus permitiu. Está vendo? Deus permitiu. Então, os caminhos da providência, as estranhas permissões de Deus. É assim, meus irmãos. Isso se cumpre pela vontade de Deus, pelos seus desígnios, que nós não compreendemos. Mas Ele é quem controla tudo na nossa vida. É até no nosso meio. Às vezes até tem pessoas que estão conosco, quando a gente pensa, foi-se embora, está onde? Ninguém sabe. Entendeu? Aí Deus permite que aí vá. Outro vem, se batiza. Outros vêm, se batiza. E assim vem. Entendeu? E aqueles que foram, vai servir de bênção lá onde eles estão. Ele vai preocupado. E assim, vai servir de bênção. Porque aqueles que são de Deus, onde está, ele brilha. Jesus disse, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a nosso Pai Celestial. E assim, que possamos ser bênçãos nas mãos do Senhor. Eu quero concluir a nossa mensagem. Nós iniciamos com a história mais bela já escrita em qualquer língua. Foi a história de José. Eu quero terminar com a história de uma criança. Com a história de uma criança. A criança perguntou ao seu pai: Painho, o que é que Deus faz de noite? Todo mundo está dormindo, a criança quer saber: Painho, o que é que Deus faz de noite? Uma pergunta assim, um tanto estranha, né? E aquele pai pensou um pouco, aí respondeu: Filhinha, Deus está preparando o nosso amanhecer. Está vendo? Que resposta maravilhosa. E na realidade Deus prepara o nosso amanhecer. O nosso amanhecer celestial, Ele prepara. O salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é maravilhoso? Que Deus nos abençoe e nos conforte. Nos conforte.